Pela terceira vez nesta semana, o ex-governador Silval Barbosa compareceu aqui ao Fórum da Capital, na 7ª Vara Criminal, para, perante a juíza Selma Arruda, confessar mais um esquema de corrupção. Eu estou falando da 4ª fase da Operação Sodoma, que investigou uma compra fraudulenta de uma área no Jardim Liberdade, em Cuiabá, por 30 milhões de reais. Pedro Nadaf, que ficou na coordenação junto com o Chico Lima. E a partir daí, dessa autorização, eles foram cuidar de toda a parte burocrática, dentro do Intermate, falar com Afonso, tratar da desapropriação, depois tratar de como ia ser pago, como era possível ser pago isso aí ainda dentro do exercício do ano de 2014. Com relação à divisão do dinheiro, que seria 15 milhões para o proprietário do terreno e 15 milhões para a organização criminosa, Silval falou que tem ciência apenas de 10 milhões. Esse dinheiro, segundo Silval Barbosa, teria sido usado para quitar uma dívida de campanha com o dono da Factory Piran. A dívida era com o Valdir Piran desses 10 milhões e eu autorizei. Não sei por que Pedro Nadaf encaminhou esse pagamento via a empresa do Felito Miller para depois pagar o seu Valdir Piran. Além dos 10 milhões do Piran, foi pago o Antônio Carlos do Mato Grosso Popular, o Miller lá, 200 mil reais, e foi pago o Alain Maluf também, 200 mil reais daquela dívida que eu falei, que dessa da Seven foi pago 150 e desse também. Silval detalhou como foi feita toda a operação e falou quem foram os principais articuladores desse esquema dentro do governo. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tratei com Pedro Nadaf, com o Chico Lima, que ia tratar com as pessoas, com o empresário, aí, o dono da área, que é o seu Antônio, e o seu representante, o Levi, e eu tratei do orçamento e com o Arnaldo e com o Marcel. E o Afonso participou um dia de uma reunião que coincidiu, depois da reunião do Conselho, que estava lá ele, Chico Lima, e Pedro Nadaf e eu. Com relação a 5 milhões a mais de propina, ele falou que teve conhecimento através do ex-secretário Pedro Nadaf, que teria feito um esquema dentro de uma factory para aumentar a propina de 10 para 15 milhões. Eu vi isso, mas eu não tinha e não tenho esse conhecimento que o Marcel falou isso com ele, porque não era dentro do combinado que eu tinha que Marcel ia tratar com essa pessoa ou que ia receber essa pessoa. Não tinha porque dentro do que eu tinha tratado com o Pedro e com o Chico Lima. Questionado pela juíza a origem da dívida com o dono do jornal, Antônio Carlos Milas, ele falou que vinha sendo extorquido pelo dono do jornal. Era uma dívida que eu tinha com ele, que ela vinha sendo há tempo ali colocado na mesa como uma dívida de pressão, de extorsão, e também para não estar denunciando as coisas que ele falava que tinha como errada no governo, como uma desapropriação dessa que ele ficasse sabendo, ele ia para cima de secretário da Casa Civil, ia para cima de outro secretário e vinha para cima do governo. E era uma dívida que era de um valor maior de 800 mil reais, eu acredito 700, 800 mil, e que foram pagas. E o Pedro ajudou a resolver quase toda essa dívida. Ele também questionou sobre a compra de ouro feita pelo ex-presidente da Metamate. Ele deixou bem claro que não se compra ouro naquela região com 30% de deságio. Em relação ao seu João Justino também, eu não tinha conhecimento dessa transação de ouro. De uma coisa eu só afirmo para a senhora, que em lugar nenhum do norte, ali da região norte, alguém consegue comprar ouro com desvalorização de 30%. O ex-governador acaba de deixar aqui a sala da 7ª Vara Criminal, depois de quase 2 horas de depoimento. Ex-governador, alguma declaração? Não, hoje não, só depois outro dia. O seu advogado Délio Lins Silva Júnior conversou com a imprensa e esclareceu alguns pontos. Já foram 3, né? Tem mais um último que segunda-feira ele vai na mesma linha, vai confessar o que tiver que confessar e afastar o que ele não tem conhecimento. Ele também deixou claro que não há nenhuma tratativa de delação por parte do seu cliente. Ele já
entregou vários bens aí para ressarcimento erário para ser solto, vocês sabem, né? Além desse, vai depender da condenação da doutora Selma. Se ela condenar, se ele tiver como pagar, ele vai pagar.